Então, no ano, vou dar continuidade ao nosso assunto, a Revolução Russa. A Rússia na Primeira Guerra Mundial. O principal objetivo de Nicolau II, ao lançar a Rússia na Primeira Grande Guerra, era dominar o acesso do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica. Nesse primeiro momento, a entrada na guerra favoreceu um sentimento nacionalista e fortaleceu o czar. No entanto, a Rússia estava despreparada para enfrentar o exército alemão. Muitos soldados russos eram camponeses e combatiam com armas tecnologicamente inferiores. Além de a produção industrial e o sistema de transporte do país não atenderem às necessidades colocadas pela guerra. Para a Rússia, a guerra trouxe consequências sérias: crescimento das rebeliões populares e das greves operárias, inflação desenfreada e redução da produção agrícola, situação que gerou revoltas de soldados que combatiam nas frentes de batalhas e fome em todo o território. Então, essa entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial pelo czar Nicolau II foi basicamente como um tiro no pé do czar na Rússia em relação ao seu poder. Então, ele fez com que as pessoas desgostassem mais dele, fez que as pessoas se rebelassem contra ele mais ainda do que já estavam. Porque ele colocou a Rússia na Primeira Guerra Mundial querendo esses objetivos: o Mar Negro, a passagem do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, esse despertar esse sentimento nacionalista e dispersar essa influência austro-húngaro. Porém, essa entrada não foi benéfica, e sim maléfica, porque trouxe várias coisas que fizeram com que ele pudesse sair do poder mais rápido ainda. Então, trouxe várias consequências, como o crescimento das rebeliões populares. As populações ficaram frustradas, retadas, porque viram seus parentes sendo mortos, indo para a guerra, sendo obrigados a ir para a guerra para as frentes ocidentais, para as trincheiras, sem uma arma adequada, com armas inferiores às armas alemãs. E viu também que ocorreu uma inflação dentro da própria Rússia, que ocasionou também uma redução da produção agrícola. Lembrando que 80% basicamente da população russa era agrícola. Então a agricultura é que mantinha a economia russa. E com isso muita gente foi passando fome, passando por muitas dificuldades. E com isso foi causando uma grande revolta na população contra o czar e contra a Rússia na Primeira Guerra Mundial. O povo queria a saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial e também a saída de czar Nicolau do poder. Então, com isso vai ser como um ensaio para a Revolução Russa, pela derrocada de czar Nicolau e pela ascensão dos bolcheviques socialistas ao poder. Então, a partir dessa entrada, o povo vai se rebelar mais ainda, e a gente vai ver aqui essa Revolução de Fevereiro, que vai ocasionar a partir dessa entrada da Primeira Guerra Mundial. A Revolução de Fevereiro, em fevereiro de 1917, rebeliões populares, greves gerais, revoltas armadas de soldados contra seus comandantes, uma grave crise de abastecimento e atuação de soviéticos no campo e na cidade incitaram mudanças políticas e sociais na Rússia. Então, como eu falei, essas greves gerais, essas revoltas armadas dos próprios soldados, dos próprios militares do exército russo, eles já não estavam satisfeitos com czar Nicolau. Então, uma grande importância, uma grande coisa que vai determinar seu enfraquecimento, que posteriormente ele vai ser ele mesmo vai se autodemitir do cargo de czar, Carlos disse que ele vai perder o apoio militar. Lembra do Domingo Sangrento, quando as pessoas foram protestar em frente ao palácio? Ele mandou os militares fuzilarem as pessoas, tudo e tal. Então, ele não vai ter mais essa proteção dos militares. Os militares vão dizer: não, os militares vão estar por aqui, não, isso aí já fez demais pela Rússia. Demais em
E um significado ruim, você já fez o que não podia ficar pior, ficou pior com você, então não dá mais para você mais aqui. Então ele vai perder esse poder militar e com isso ele vai se enfraquecer mais e vai chegar a abdicar o cargo. Então essas greves gerais, revoltas armadas, uma grave crise e também o abastecimento de alimentos ocasionado por essa entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A grande liderança surgida no processo revolucionário que se instaurou foi o soviete na cidade de Petrogrado, controlada pelos mencheviques e socialistas revolucionários. O soviete pressionou a Duma, parlamento russo, para nomear um novo governo em torno de um programa liberal. Diante dos acontecimentos, Nicolau II foi obrigado a abdicar do trono e foi preso. Então, a grande liderança surgida nesse processo revolucionário, nesse processo de tirar Nicolau II do cargo, que ele mesmo se abdica do cargo, se instaurou foi o soviete, o grupo soviete. Lembra do grupo soviete, dos socialistas? Então, controlados pelos mencheviques e as socialistas revolucionários, pelos mencheviques. Então, o soviete pressionou a Duma. Duma é o quê? Duma era um parlamento, seria uma constituição. Eles iam fazer uma reunião, uma constituição, para que a Rússia, a partir daquele momento, de 1917, fosse regido por leis, já que a Rússia não era regida por leis. Quem fazia a lei era o próprio Nicolau. Ele dizia o que tinha que fazer, o que não tinha, como deveria ser e como não deveria. Então, esse pressionamento, esse difusor para chamar o Duma, essa constituição, foi para que a Rússia tivesse leis, a Rússia fosse baseada em leis, tivesse uma constituição. A monarquia czarista foi substituída por um governo provisório de orientação liberal, dirigido pelo socialista revolucionário Alexander Kerensky. Porém, a decisão do governo em manter a Rússia na Primeira Guerra gerou violenta oposição, liderada pelos bolcheviques. A crise no governo provisório desencadearia um novo processo revolucionário. Então, Czar se abdicou ao trono. Então, a monarquia czarista foi substituída por um governo provisório. A Duma, essa constituição, decidiu que a Rússia seria governada por um governo provisório, dirigido pelo socialista Alexander Kerensky. Porém, a decisão de a Rússia permanecer na guerra ainda estava viva. A Rússia ainda estava na guerra. Porém, gerou uma revolta dos bolcheviques. Lembrando que Alexander Kerensky é um menchevique soviético, que está no poder após a abdicação de Czar Nicolau, nesse governo provisório. Então, os bolcheviques vão se rebelar contra essa posição da Rússia permanecer na guerra. Então, a crise no governo provisório desencadeia um novo processo revolucionário. Então, a partir disso, os bolcheviques vão fazer o quê? Vai lutar para derrubar esse governo provisório e tomar o poder. Então, próxima página.